não é de Uberlândia, mas apaixonou pela cidade e resolveu viver e investir aqui. No Papo Gerais, Celso Machado entrevista o empresário Humberto Glaucio Jardim. Olá! Quando a gente encontra com o fazendeiro que tem muita história para contar, a gente costuma dizer que esse aí tem muito café no bule. Quando a gente encontra um empresário, o que a gente fala? Deve ser, esse aí tirou muita nota fiscal e ainda tem muita para tirar. O nosso papo é com Humberto Glaucio Jardim. Humberto, onde você nasceu? Eu nasci próximo a São João del Rei, que minha mãe é de São João del Rei. Foi vizinha a vida toda do Tancredo. Meus avós foram vizinhos da família do Tancredo Neves. É uma casinha pequena ao lado do Solar dos Neves. E meu pai era juiz. E a gente dizia que juiz era cigano, né? Que cada época estava em uma cidade diferente. Então eu nasci em Bom Sucesso. É onde a minha avó, depois de viúva, foi morar, dar aula de piano para sustentar a família. E minha mãe, meu pai já era juiz de direito de Itaúna. E minha mãe quis dar à luz em Bom Sucesso junto com a minha avó. Então eu nasci naquela cidade. Por isso que ter um pouco de sucesso foi muito bom, porque faz parte de Bom Sucesso, né? Humberto, e como você veio parar no Triângulo? Foi por essa trajetória do seu pai? Não. Aqui foi o seguinte, na época eu era inspetor do BNH, do Banco Nacional da Habitação, que depois se transformou em Caixa Econômica Federal. Isso foi quando? Não tem, se me perguntar a Mais ou data, menos. eu não lembro assim, Faz tempo. mas faz tempo. Então eu vim para Uberlândia com o inspetor do BNH, fazer uma fiscalização na Petrim que estava sob intervenção. E aqui vim para ficar um mês, fiquei 2, fiquei 3, fiquei 1 ano, resolvi trazer a família e, como eu era graduado na área de jornalismo e de comunicação social, lá pela PUC de BH, né? E já tinha uma trajetória grande dentro do jornal Estado de Minas. Então convivi com esse grupo muito grande, eu resolvi deixar essa área do BNH, porque eu seria automaticamente incorporado na Caixa Econômica Federal. E o Coronel Périx queria que a gente assumisse a Petrim. Mas naquele momento eu não achei que era viável. Então iniciei uma pequena agência de publicidade em frente na casa do Dr. Hermilo, lá na Rua Goiás, em frente à casa do Zé do Rei Márcio, né? E ali nós começamos uma trajetória. Como que chamava essa agência e quem fazia parte dela? Ela foi a primeira agência de Uberlândia. Foi HG Publicidade. H de Humberto, G de Glaucio, né? E quem iniciou comigo lá, a Rosalina Vilela. Ela era solteira na época, namorava o Andim. Sempre tinha que falar de tarde no rádio com o Andim, que ficava na fazenda. E ali nós iniciamos. Tivemos a primeira produtora de Uberlândia, onde ela atuou fortemente também. Eu trouxe alguns profissionais de Belo Horizonte para me apoiar aqui, né? Era a época ainda que a gente... Do tabletop? Do tabletop. Era a época do fototraço, né? Porque nós não tínhamos esses recursos, não tinha computador, não tinha nada. Você fotografava uma arte... Não tinha nem gráfico offset, ainda era tipográfico. Não tinha nada. E você fotografava uma arte, por exemplo, e reduzia ela nos tamanhos que você precisava, né? E criava, e quando você queria alguma coisa colorida, você primeiro produzia em preto e branco e depois ia para a prancheta e fazia. Era a época que o layout ficava melhor do que o serviço gráfico pronto, né? E depois da HG? Depois da HG, como eu tinha um passado muito bom junto aos Diários Associados, porque eu trabalhei dentro do Jornal Estado de Minas. Quando eu fui foca, eu fui lá junto com o Camilo. O Teódulo Pereira, que era
um dos dirigentes do Jornal do Estado de Minas, até faleceu há pouco tempo, era amicíssimo do meu pai. Ele falou, não, eu vou colocá-lo lá para ele, a primeira experiência ser lá dentro do Estado de Minas. E aonde que eu fui para lá? Na sala do Camilo Teixeira da Costa. Doutor Camilo, então, falou, você vai ficar aqui comigo para você aprender o que deve se fazer de bem e o que nunca se deve fazer. E foi uma lição de vida. Naquela época, os diários associados assumiram a Tupi, ou o Estado de Minas assumiu a Tupi em São Paulo para liquidar ou para salvar. E o doutor Camilo chegou para mim e falou assim, Humberto, você quer ir para São Paulo comigo? Você vai ser ouvinte. Nós vamos ficar numa sala, o doutor Mauro Salles vai ficar junto comigo na sala, porque nós vamos tentar salvar a Rede Tupi de televisão. E você vai ficar ali, muitas vezes como um apontador, como um ouvidor, uma pessoa que vai me alertando das coisas que às vezes eu não percebo. E ficamos lá um período até se deslanchar o que seria feito da Tupi. Infelizmente fechou. Mas nessa época você veio para Uberaba, para a TV Uberaba, não? Não, essa época foi que antecedeu, foi antes de eu vir para Uberlândia, né? Quando eu formei em comunicação social e jornalismo. Mas como que você veio parar na TV Uberaba? Você trabalhou também na Paranaíba, né? É. Qual que foi primeiro? Primeiro foi TV Uberaba. Como que eu vim parar na Uberaba? O Paulinho Cabral... Porque a TV Uberaba era da Rede Tupi, é bom deixar era isso. da Rede Tupi, era dos Diários Associados, era do Jornal Estado de Minas especificamente. Então, eles me convidaram para representar a TV aqui no Triângulo Mineiro, a agência. Aí começou a interação entre eles, a gente corria a região toda vendendo publicidade e eu aplicando os trabalhos da agência para essas empresas que a gente atendia, e ao mesmo tempo eu era um agente da TV Uberaba aqui. Então, quando se vendia uma publicidade, ela tinha valor, porque ela ia atingir a região. Então, foi fantástico. E a gente não tinha mau tempo, né? Quantas vezes, no meio do futebol, o sinal caía. A gente saía pro meio do mato aí para ver o que aconteceu, achava que desligou para voltar ao futebol pelo menos até o final, né? E era xingado, né, velho? Bem, por hoje nós vamos ficando por aqui, mas a gente volta no próximo programa com novas histórias, com mais histórias do Humberto Glaucio Jardim sobre a comunicação da nossa cidade. Até lá! E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe as nossas matérias através do site uberlandiadeontensempre.com.br Ou envie as suas sugestões para o e-mail produção@uberlandiadeontensempre.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser.